Os Néfilim, uma palavra que ecoa pelos corredores da história, sussurrada em tons de admiração e medo. Gigantes, híbridos, filhos de anjos e mulheres mortais, mencionados no livro de Gênesis e em textos apócrifos. Sua história, contada em textos antigos e sussurrada em lendas, continua a fascinar e aterrorizar. Eles eram considerados seres de grande poder e estatura. Quem eram esses seres enigmáticos? De onde eles vieram? Alguns acreditam que foram enviados para ensinar a humanidade, enquanto outros os veem como uma ameaça. E qual foi o seu destino final? Muitos textos sugerem que foram destruídos no grande dilúvio. Junte-se a nós, enquanto desvendamos os mistérios e revelamos as origens desses seres lendários, os poderosos Néfilim, cuja presença ainda ressoa nas páginas da história antiga. As origens dos Néfilim estão envoltas em mistério e especulação. No entanto, a fonte mais detalhada de sua história encontra-se no livro de Gênesis, na Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, relata a união profana entre os filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos caídos, e as filhas dos homens. Esses seres celestiais, movidos pela luxúria e rebeldia, desceram à terra e tomaram esposas entre as mulheres mortais. Dessa união ímpia, nasceram os Néfilim, uma raça de gigantes poderosos e violentos que espalharam o caos e a corrupção por toda a terra. Os Néfilim são frequentemente descritos como gigantes de tamanho e força descomunais. Textos antigos e lendas falam de sua estatura imponente, que inspirava medo e admiração. Alguns relatos descrevem os Néfilim com 6 dedos nas mãos e nos pés, e até mesmo com múltiplas cabeças, características que os diferenciavam dos humanos comuns. A força sobre-humana dos Néfilim os tornava guerreiros temíveis e implacáveis. Disse que eles possuíam habilidades sobrenaturais, como controlar os elementos da natureza e invocar espíritos malignos. Sua mera presença era capaz de semear o pânico e a destruição, tornando-os uma ameaça constante à humanidade. A maldade dos Nefilim e a corrupção que eles espalharam pela terra eram inigualáveis. Esses seres, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, trouxeram caos e destruição por onde passavam. Despertaram a ira de Deus. O livro de Gênesis relata que Deus, arrependido de ter criado a humanidade, decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo da maldade. A decisão divina foi um ato de desespero, uma tentativa de restaurar a ordem e a pureza na terra. No entanto, mesmo diante da ira divina, os Néfilim lutaram ferozmente para sobreviver. Eles usaram sua força descomunal e habilidades sobre-humanas para resistir às águas crescentes. Lendas contam que os Néfilim, com sua força sobre-humana, tentaram construir torres para alcançar os céus e desafiar os deuses. Essas torres eram monumentos de sua arrogância e desejo de poder, como uma versão antiga da Torre de Babel. Eles acreditavam que poderiam escapar da fúria divina e estabelecer um novo domínio acima das águas. Mas a fúria de Deus era implacável e as águas do dilúvio engoliram a terra. Nenhuma torre, por mais alta que fosse, poderia protegê-los da justiça divina, destruindo os Néfilim e pondo fim ao seu reino de terror. A terra foi purificada e a humanidade teve a chance de recomeçar, livre da influência corruptora dos Néfilim. Seção 5. Gigantes entre nós? Evidências e interpretações. Embora a história dos Néfilim seja frequentemente relegada ao reino do mito e da lenda, algumas evidências intrigantes sugerem que esses gigantes podem ter existido. Descobertas arqueológicas como ossos gigantes e estruturas megalíticas alimentam a especulação sobre a existência de seres humanos gigantes no passado distante. Além disso,
Relatos de avistamentos de gigantes persistem em várias culturas ao redor do mundo. De mapinguaris na floresta amazônica a curupiras protegendo a mata, a ideia de gigantes caminhando entre nós continua a fascinar e aterrorizar a humanidade. Seção 6. Nefilim, na cultura pop. Mitos modernos e fascinação contínua. A história dos Nefilim transcendeu os limites do tempo e da cultura, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Desde os tempos antigos até os dias atuais, esses seres misteriosos têm capturado a imaginação de muitos. De poemas épicos como Os Lusíadas, de Camões, que descrevem gigantes enfrentando os portugueses, até lendas e mitos de várias culturas ao redor do mundo, os Nefilim têm sido uma presença constante. A influência dos Nefilim se estende também ao cinema. Em filmes de Hollywood, eles continuam a fascinar e aterrorizar o público moderno, aparecendo em diversas produções que exploram temas mitológicos e fantásticos. A série de livros Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare, apresenta os Nefilim como uma raça de guerreiros que protegem a humanidade de demônios. Esses livros foram adaptados para o cinema e a televisão, ampliando ainda mais o alcance desses mitos. No filme Noé, dirigido por Darren Aronofsky, os Nefilim são retratados como gigantes de pedra que ajudam Noé a construir a arca. Essa interpretação única adiciona uma nova camada de complexidade e fascínio à lenda, mostrando como esses seres podem ser reimaginados de maneiras inovadoras. Além disso, os Nefilim também aparecem em quadrinhos, videogames e outras formas de mídia moderna, continuando a inspirar e a capturar a imaginação de novas gerações. A fascinação contínua com esses seres mostra como os mitos antigos podem evoluir e permanecer relevantes na cultura contemporânea. Seção 7. A Verdade Escondida, desvendando os mistérios dos Nefilim. Apesar das evidências e interpretações, a verdadeira natureza dos Nefilim permanece um mistério. Esses seres enigmáticos têm sido objeto de fascínio e especulação ao longo dos séculos. Alguns estudiosos acreditam que os Nefilim eram simplesmente uma tribo de humanos excepcionalmente altos e fortes, possivelmente guerreiros ou líderes de grande estatura, que se destacavam em suas comunidades, enquanto outros os veem como seres híbridos, uma combinação de humanos e entidades de outro mundo, talvez até mesmo de origem celestial ou extraterrestre, resultado da união entre humanos e uma espécie inteligente desconhecida. Essa teoria sugere que os Nefilim possuíam habilidades e conhecimentos além da compreensão humana da época. A falta de evidências conclusivas deixa a questão em aberto para debate e especulação. Pesquisadores e historiadores continuam a explorar textos antigos e artefatos na esperança de encontrar pistas que possam esclarecer a verdade. Serão os Nefilim apenas um mito, uma criação da imaginação humana para explicar fenômenos inexplicáveis e eventos extraordinários? Uma história fantasiosa criada para explicar o inexplicável? Ou talvez uma metáfora para as lutas e conquistas de povos antigos? Ou será que esses gigantes realmente caminharam entre nós, interagindo com humanos e influenciando culturas e civilizações de maneiras que ainda não compreendemos completamente, deixando para trás um legado de mistério e fascínio? A busca pela verdade sobre os Nefilim continua, alimentando a curiosidade e a imaginação de todos que se deparam com suas histórias. Seção 8. Conclusão. O legado duradouro dos Nefilim. Os Nefilim, esses gigantes enigmáticos, continuam a cativar nossa imaginação e desafiar nossa compreensão do passado. Sua história, envolta em mistério e especulação, levanta questões profundas sobre a natureza da humanidade, a existência de outras inteligências e a relação entre o céu e a terra. Enquanto os mistérios dos Nefilim permanecem sem solução, uma coisa é certa: sua história continuará a ecoar através dos tempos
inspirando admiração, medo e uma busca incessante pela verdade. Olá, amantes da história e dos mistérios do passado. Se você tem curiosidade sobre enigmas antigos, chegou ao lugar certo. Vem comigo que hoje vamos desvendar alguns dos segredos mais fascinantes sobre os Néfilim, esses seres misteriosos da Bíblia. Curtiu o vídeo sobre os Néfilim? Então deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima aventura!